E aí, pessoal? Eu terminei mais uma sessão de parque utilizando as novas espécies da DLC Acampamento Jurássico e dessa vez eu quis fazer uma praça de alimentação muito grande. Ela ficou tão gigante que dentro dela tem dois recintos, um para o Percy, o Kentrossauro, e outro para os Parasaurolophus bioluminescentes e os novos Oranossauros. Além dessas espécies, também tem Carnotauros e Brachiossauros, mas eles estão soltos. Eu quis fazer a área urbana realmente muito extensa. E essa praça ficou tão grande, que quando a gente olha as pessoinhas lá embaixo, elas parecem formigas. Até os dinossauros ficam bem pequenininhos vendo de longe. Esse é o recinto do Percy, o Kentrossauro. Eu quis fazer uma jaula focada em segurança, com toda a extremidade lacrada com pedras, para garantir que eles não vão fugir de jeito nenhum. Eu acho o Kentrossauro um bicho muito assustador, apesar dele ser herbívoro, porque se um porco-espinho faz o estrago que ele faz, imagina o Kentrossauro. Eu coloquei outros dois Kentrossauros para conviverem com o Percy, e o Percy é tão grandão que os outros dois parecem ser filhotes. Eu curti bastante o design dele porque me lembra o design dos Kentrossauros e Stegossauros daquele jogo antigão, o Zuticon 2, o Exoticon, não sei como se pronuncia. Para fazer o design dos caminhos, eu só digo uma coisa: aleatório. Eu nunca fui tão aleatório no Evolution 2. Como essa praça é gigantesca, eu meio que estava em dúvida do que eu ia fazer para poder preenchê-la. A estação da Girosfera fica bem em frente à entrada do parque, e quem quiser ver o Carnotauro touro tem que ir na Girosfera. Eu não gostei muito do design do touro aqui no jogo. A Frontier poderia ter melhorado muito mais o modelo para ficar mais parecido com o da série. Eles alteraram algumas coisas, mas a cabeça precisa melhorar bastante. Mas ainda assim ele tá bonito, a skin é bonita e essa mancha mais clara na parte superior do corpo é bem legal. Entre as lojas eu construí pequenos pontos para as pessoas poderem sentar e descansar, e coloquei alguns poucos itens de decoração. Só tem um porém: as pessoas desse jogo não sentam. E esse é o recinto dos Oranossauros e dos Parasaurolophus. Eu fiz essa borda de lago ao longo de toda a extremidade da jaula, porque eu me inspirei naquele passeio que os campistas fazem com os caiaques lá na série Acampamento Jurássico. Isso foi o melhor que eu pude fazer, já que não tem como construir túneis aqui no Evolution 2. Pelo menos para quem joga no console, é impossível. As pessoas que jogam no computador talvez possam fazer isso se utilizarem alguns mods de terreno, mas eu jogo no Xbox. O legal de construir esse lago e colocar essa barreirinha de pedras é que às vezes os animais eles ficam passeando por esse lago, dando a volta em toda a jaula, de forma até semelhante ao que a gente viu lá na série, quando eles entram no lago e vão ficar ao redor dos caiaques. Nessa pequena ilha eu aumentei um pouco a altura para os dinossauros ficarem mais altos e poderem ser vistos de uma distância mais longa. Uma coisa que esse jogo precisa com urgência
é de novas atrações, balões, passeio de barco, literalmente qualquer coisa. Mas como a gente ainda não tem isso, eu gosto de utilizar os hotéis para as pessoas poderem ver os dinossauros pelo menos de um ponto mais alto. Se eu estivesse no Jurassic World, com certeza eu estaria nessa piscina assistindo os dinossauros. Já está começando a anoitecer e vocês vão poder ver o tanto de luz que eu coloquei nessa praça de alimentação e também vão poder ver como são belíssimas essas novas skins dos Parasaurolophus bioluminescentes. Eu coloquei luminárias ao longo de toda a extensão do muro e das cercas, para quando ficar de noite ter muitas luzes, ficar mais bonito, e também para denotar o tamanho dessa praça. E foi isso, pessoal. Para mais conteúdo sobre Jurassic World Evolution 2, fiquem ligados no canal. Tchau, tchau e até a próxima.